Sejam muito bem-vindos a esta nossa análise interativa. Olha, hoje o nosso encontro é super direto e focado para quem está aí na batalha diária de preparação para os concursos públicos na área educacional. Nosso objetivo com este guia prático é destrinchar um dos temas que literalmente despenca nas provas de todo o país, a famosa abordagem crítico-superadora na educação física brasileira. A nossa ideia aqui é decodificar a teoria e ir direto ao ponto, focando exatamente naquilo que as bancas examinadoras mais adoram cobrar. Então, vamos mergulhar nisso. Pensa nesta lista como o nosso grande mapa mental de hoje. A gente dividiu esse referencial teórico, que às vezes parece bem complexo, em 5 pilares essenciais. 1. A ruptura histórica. 2. Fundamentos e epistemologia. 3. Cultura corporal. 4. Ciclos de escolarização. E 5. Avaliação dialética. Tendo essa estrutura bem clara na cabeça, fica muito mais fácil não cair nas pegadinhas e não se perder naqueles enunciados longos dos concursos. Vamos direto para o pilar número 1, a ruptura histórica e toda aquela crise do modelo antigo de se pensar a educação física. E aqui a gente já bate de frente com o marco fundamental, atenção máxima a este ano e a esta autoria, tá? Porque essas são palavras-chave absolutas em qualquer concurso, 1992, e o famoso coletivo de autores. A publicação da obra Metodologia do Ensino de Educação Física não foi só o lançamento de um livro qualquer. Foi a consolidação de um projeto político-pedagógico. Ela marcou publicamente a transição daquele modelo educacional da época da ditadura militar, que servia muito para controle social, para uma visão que se propunha a ser profundamente democrática e focada nas classes populares. O choque entre os dois modelos é muito evidente. A educação física tradicional era totalmente baseada no higienismo, no militarismo e no tecnicismo. O foco lá atrás era criar cidadãos obedientes, padronizados e fisicamente aptos, o que, consequentemente, acabava varrendo para fora da escola quem era considerado menos habilidoso. Em contraste direto, a abordagem crítico-superadora surge fervendo no meio do movimento renovador, e ela busca exatamente o oposto. A ideia é capacitar e emancipar as classes populares de olho lá na transformação social. E isso ilustra de forma brilhante a essência da mudança. As bancas adoram, mas adoram mesmo, tentar confundir a cabeça de quem está fazendo a prova, misturando esses paradigmas. Na visão tradicional, o foco é a repetição, a biologia pura. Eles enxergavam o ser humano quase como uma máquina que precisava ser otimizada para o trabalho ou para o esporte de alto rendimento. Já na crítico-superadora, a pegada é outra. A fundamentação muda. O ser humano passa a ser visto como um sujeito histórico e político. A função da escola deixa de ser aquela seleção meritocrática, sabe? E passa a ser a socialização do saber. Bom, pilar número 2, fundamentos e epistemologia. É hora de entender a construção teórica por trás de tudo isso. Os documentos e as fontes mostram de forma muito clara que esta abordagem bebe direto da fonte do materialismo histórico-dialético e da pedagogia histórico-crítica do Dermeval Saviani. Não se trata mais só de biologia, mas de entender que o corpo e o movimento são, na verdade, construções históricas e sociais. E aí entra um conceito que você precisa notar, a praxis, que é a atividade humana consciente e capaz de transformar a realidade. Na aula, a praxis acontece quando quem está aprendendo une a teoria à prática, ou seja, executa um movimento, mas entende plenamente a origem histórica e o sentido social daquilo. Mas como essa teoria toda funciona no chão da quadra? É através do que as bancas chamam de dialética do conhecimento, um tema que cai o tempo todo em questões de múltipla escolha. Pensa nisso como uma escada com 3 degraus onde o conhecimento salta do senso comum para o saber científico. O primeiro degrau é a síncrese, que é aquela visão global do aluno, só que ainda caótica, meio fragmentada. Aí a gente sobe para a análise, que é onde o professor entra mediando a desconstrução e o estudo crítico das partes. E o último degrau é a síntese, onde se atinge uma compreensão superorganizada e profunda, pronta para transformar a prática social. Pilar 3, cultura corporal. Esse é de longe o objeto de estudo mais famoso dessa teoria. Então, o ponto crucial aqui é o conceito de cultura corporal. Na abordagem crítico-superadora, a gente abandona aquele termo atividade física, que remete puramente ao biológico, ao bater coração e queimar calorias, em prol da cultura corporal. Isso engloba todas as expressões culturais produzidas historicamente pela humanidade. Ensinar um jogo não é mais sobre simplesmente fazer o pessoal suar a camisa. É sobre transmitir uma manifestação cultural riquíssima, que carrega as regras, a identidade e a história inteira de uma sociedade. É um olhar completamente diferente. E o coletivo de autores definiu 5 temas clássicos dessa cultura corporal: o jogo, a ginástica, o esporte, a dança e a luta. É super importante notar como cada um desses temas ganha uma dimensão crítica.
O esporte, por exemplo, não é ensinado apenas pela técnica do passe ou do arremesso, mas ele sofre uma análise sobre como ele é mercantilizado na nossa sociedade. A luta é abordada para desconstruir a violência e o preconceito, focando no autocontrole. Cada prática vira uma espécie de laboratório vivo para analisar relações de poder, economia e gênero. E tem mais. A seleção do que vai ser ensinado não é tirada do chapéu. Ela segue princípios essenciais que, olha, costumam ser o terror dos desavisados nas provas. A validade do conhecimento, a relevância social para a vida prática de quem estuda e a contemporaneidade, sempre dialogando com os desafios do nosso mundo atual. Agora, grife esse termo na sua mente: simultaneidade. Esse princípio em base ao famoso currículo em espiral. Isso significa que os mesmos temas da cultura corporal vão ser revisitados ao longo dos anos, só que sempre em níveis de complexidade e abstração cada vez maiores. Indo para o nosso quarto pilar, os ciclos de escolarização e como a gente progride nesse ensino. Aqui, a progressão não segue apenas a idade biológica, mas sim a evolução do pensamento crítico. O ensino é todo amarrado em 4 ciclos. No primeiro ciclo, lá do 1º ao 3º ano, temos a organização do sentido, focada numa exploração bem mais lúdica. No segundo ciclo, entra a iniciação à sistematização, onde a galera começa a entender as lógicas por trás das técnicas. No terceiro ciclo, temos a ampliação, que é o momento em que a análise crítica das contradições da sociedade ganha força. E por fim, no quarto ciclo, lá no ensino médio, temos o aprofundamento, buscando formar pessoas autônomas, capazes de agir de forma independente e crítica no mundo. Chegando no nosso quinto e último pilar, a avaliação dialética e a prática docente. Pensa comigo. Como avaliar alguém na educação física sem usar aqueles testes físicos tradicionais ou métricas de performance? Porque isso quebra totalmente a lógica de antigamente. Se a escola não está ali para selecionar futuros atletas profissionais, medir quem corre mais rápido ou quem salta mais alto perde completamente o sentido dentro dessa nova visão. Medir aptidão física, nesse contexto, apenas reforçaria a desigualdade e a exclusão de quem, historicamente, teve muito menos acesso a espaços de lazer de qualidade ou até mesmo a uma boa nutrição, percebe? A solução que a abordagem crítico-superadora traz para a mesa é uma avaliação que a gente chama de diagnóstica, processual e formativa. 3 palavras mágicas para as bancas. O que se avalia é o salto qualitativo na compreensão da realidade e a mudança na prática social, e não mais se o saque no vôlei foi executado com a biomecânica perfeita. E para isso, as ferramentas têm que mudar. Saem os cronômetros e as fitas métricas e entram os diários de classe, as autoavaliações, os trabalhos de pesquisa e os seminários. E o professor? Onde ele fica nessa história toda? Pelos documentos, o professor deixa de ser aquele mero instrutor de esportes ou um animador de quadra e passa a ser o que a prova vai chamar de intelectual orgânico. Esse é um conceito importado lá das obras do filósofo Antônio Gramsci. Basicamente, define um educador que é engajado, vinculado aos interesses da classe trabalhadora e que age como uma ponte, um mediador entre o saber científico e a vivência popular. É um professor visto como pesquisador e, acima de tudo, um agente político. Agora, o que é realmente interessante aqui é a postura filosófica do coletivo de autores. Ela é super categórica. Olha essa citação. A neutralidade é impossível. A educação ou serve para libertar ou serve para domesticar. Para quem defende essa abordagem, ficar em silêncio frente às desigualdades sociais dentro da escola também é uma tomada de posição. E na visão deles, é uma posição que acaba apenas reproduzindo e mantendo as coisas exatamente como elas sempre foram para as classes dominantes. Para fechar nossa análise de hoje, eu deixo uma provocação para a gente pensar. Com todas essas pressões que a gente vê hoje em dia por metodologias voltadas puramente para o mercado de trabalho, será que a educação física nas escolas de hoje está conseguindo realmente emancipar os estudantes através da cultura corporal? Ou a gente está correndo o risco de retroceder para modelos de mero adestramento? Refletir sobre isso não apenas ajuda a fixar todo o conteúdo da abordagem crítico-superadora para gabaritar a prova, mas também resgata o propósito real do que significa educar. Muito foco nos estudos e até o nosso próximo guia.